convidar vocês para a gente começar. E, como disse na terça-feira passada, vamos ter um momento de oração, onde a gente coloca esse tempo que nós estamos aqui dedicando à família diante de Deus. Então, assim como vocês estão sentados, fechem os olhos, curvem a cabeça e digam a Deus aquilo que você manifestem os desejos, manifestem aquilo que preocupa, que vocês precisam, porque Deus está aqui para nos ajudar, para nos abençoar. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença mais uma vez, para falarmos da Tua palavra, para aqui, Senhor, nos deixar instrumentalizar pelo Teu Espírito, e poder trazer às pessoas a Tua revelação, a Tua vontade, manifestar a todos o propósito que Tu tens, Senhor, nesta noite, para a vida de cada um. E para isso nós pedimos que o Teu Espírito repouse sobre nós, esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha, Senhor, me dando condições de ser um instrumento adequado para essa hora, e sobre as pessoas que estão aqui, a graça, a compreensão, o entendimento, a revelação da Tua parte, para que saiam daqui com a certeza de que Tu falaste com cada uma delas. E nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu queria perguntar se vocês passaram uma boa semana e lembrar que nós tivemos terça-feira passada com um tema de casa, que era chegar em casa, pegar a Bíblia, abrir no livro de Provérbios, no capítulo referente ao dia, e o casal ler aquele capítulo, e em seguida fazer uma oração. Não só na terça, mas nos dias que seguem. E eu queria ver se alguém aqui fez isso. Quem que conseguiu ler o livro, o capítulo de Provérbios do dia, e conseguiu orar junto com o companheiro ou a companheira? Eu faço assim com a mão. Deixa eu dar uma olhadinha, levanta a mão, deixa os olhos olhando. Que bom, várias pessoas fizeram. Eu ouço muitas coisas durante a semana, coisas que me deixam bastante satisfeitos com aquilo que acontece aqui na sexta-feira. E hoje, bastante interessante, porque acredito que vai contribuir no crescimento de cada casal, de cada pessoa que está aqui. Então, o título que eu dei para hoje, para a palestra de hoje, é Casamento, Verdades e Mitos. Então, vou trazer aqui algumas coisas que são verdades, mas que parecem mitos, ou quem sabe, coisas que não são verdade, e que as pessoas acreditam que são, e manifestar o que a Bíblia diz a respeito, para que a gente, a partir de erros e acertos, consiga fazer o que é melhor para as nossas vidas. E esta palestra que eu construo em cima de uma palestra que eu ouvi do pastor Ricardo Gondim alguns anos atrás. Então, muita coisa do que está aqui não é coisa que eu fui inspirado para tal, mas coisa que eu ouvi e que eu achei interessante e que eu faço com vocês hoje. Então, como introdução, vocês podem acompanhar ali no Data Show, e vamos fazer uma das outras vezes. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando, nós vamos discutindo à medida que lemos, tá? Então, as pessoas têm a tendência a formar conceitos a partir da sua própria percepção das experiências que essas pessoas passam. E isso é peculiar de qualquer sociedade. As pessoas são assim. Nós somos assim. Nós construímos as compreensões das coisas pelas quais a gente passa. E é daí que sai muito mito, daí sai muita coisa que se repete, porque a gente passa, de fato, a repetir aquilo que deu certo para um, deu certo para outro, e assim por diante.
Todavia existe muita coisa que não é verdadeira e não suporta uma comprovação mais acurada. Então, por exemplo, na medicina existe muito remédio popular que não tem nada a ver, que mais estraga do que ajuda. Exemplo é colocar creme dental em queimadura. Queimadura, e por diante, isso só estraga. Mas tem coisas que são verdades, tem coisas que de fato funcionam. No ambiente de igreja, isso também pode acontecer. Muita coisa do que se diz nem é verdade, mas alguns conceitos são verdades. E eu botei aqui alguns conceitos, inclusive, são bastante populares no meio cristão evangélico, apesar de errados e muitas vezes danosos, porque são errados e atrapalham a vida da gente. Então nós vamos ver alguns desses conceitos. Então, dentro desse tema mais amplo, verdades e mitos, coisas que parecem verdade e não são, coisas que não parecem verdade, mas são. Então, em primeiro lugar, primeiro que eu quero falar aqui, o primeiro tópico, o primeiro ponto é: não existem almas gêmeas. Não existem almas gêmeas. Às vezes nós queremos acreditar que alguém foi feito para o outro. Não é assim? E isso pode até ter acontecido com a gente mesmo. Olha para a pessoa, mas é um príncipe encantado que ela sonhou e disse: foi feito para mim. É do meu tamanho, é o meu número. Mas quando casa, vê que o príncipe vira um sapo, porque não foi feito de fato para a pessoa, porque isso não existe. As pessoas popularmente dizem expressões, por exemplo: o nosso signo combina, para exemplificar essa crença que é popular. Combina, mas não é bem assim. É uma ideia difundida, é uma ideia espalhada, ampla por aí, mas não é verdade. Não existem almas gêmeas. Não, mesmo que o signo combine, não existem almas gêmeas. Muita coisa precisa ser trabalhada, muita coisa precisa ser adaptada, como nós vamos ver aqui. O homem, escute isso, o homem e a mulher vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes, então precisam aprender a viver juntos. Olha só, o cara vem de uma casa onde se faz tudo de um jeito, e a mulher vem de uma casa que se faz diferente. Então eles vêm com hábitos totalmente desencontrados e precisam aprender a viver juntos. Então eu venho de uma casa de um jeito, a minha esposa vem da outra. Eu sou, por natureza, desorganizado, e a Miriam tem lugar para tudo, até lugar para as panelas, para o talher, para tudo tem lugar. E a Isabela nasce assim que nem eu. Bagunceiro, e o João que nem ela. E é uma coisa interessante, porque o João desde nenê ele junta os brinquedos depois. E a Isabela desde nenê até hoje não junta nada, senão obrigar a fazer isso. Mas essas coisas vêm, a gente precisa aprender a viver junto. E para aprender a viver junto, eu botei aqui, é necessário que haja uma contínua adaptação de um em relação ao outro. E isso implica em investimento, em disposição, em vontade de um conhecer o outro, se adaptar. Um cede um pouco, o outro cede outro tanto, e vão se arrumando e se equilibrando e vão vivendo assim. O casal precisa moldar suas vidas e construir o seu relacionamento a partir de erros e acertos. Não esqueça disso. Para isso, precisa de muito perdão, de paciência, de doação e de muita perseverança, porque os erros vão se repetir. E a gente acha que não vão voltar, mas daqui a pouco a gente encontra eles de novo. E assim, então, essa história de que existe alma gêmea, esqueça. Você está condenado, entre aspas, a viver com outra pessoa, se adaptando a vida inteira, se arrumando, melhorando, negando algumas coisas aqui, para que as coisas se acertem, para que as coisas deem certo. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem aí, sobre que parece verdade, mas não é. E às vezes as pessoas se deixam levar por isso,
deixo levar, por exemplo, pelo fato de que essa não é a pessoa certa para mim e acho que tem que separar e assim por diante. Então, pode ser que alguém esteja pensando aqui, mas nunca vai achar uma alma gêmea, porque não existem almas gêmeas. Todo casal precisa se adaptar, precisa ceder um e outro para conseguir chegar a um ponto de equilíbrio. Em segundo lugar, dando continuidade a essa ideia, principalmente em alguns aspectos, o número 2, é o seguinte: não existe casamento que Deus não deseje abençoar. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que acreditam que o casamento deles é amaldiçoado por Deus. É um casamento que começou errado e não tem jeito de dar certo. E eu vou provar isso, sobretudo no meio cristão. Você vai ver. Olha o que eu escrevi ali. É comum tanto no mundo, mas especialmente na igreja, pensamentos como esse. Sobretudo quando o relacionamento não vai bem. A pessoa está vendo que a coisa não está indo assim como ela gostaria, como apostou, como esperou que acontecesse, e se dá por conta, não, tem alguma coisa errada. Aí começa com pensamentos, com justificativas, tentando explicar por que vive assim, e pode ser que chegue a essa conclusão: olha, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Eu acho que não é para me casar com ele. Um dos cônjuges se dá por conta que a pessoa não está correspondendo às suas expectativas e passa a crer que errou na escolha. A partir daí, não é raro que essas pessoas vivam presas, subjugadas à ideia de que estragaram o que Deus tinha para as suas vidas. Você já deve ter ouvido pessoas falando disso. E quem sabe alguém tem até ouvido pregações a respeito disso. Achando que casou errado, está condenado a viver errado, a sofrer, a não ser mais merecedor da bênção de Deus por uma escolha que fez algum dia. Há muita gente assim, em extrema angústia, sofrendo o peso da culpa e autocondenadas a viver assim o resto de suas vidas, pois sabe que o divórcio não é algo facultado assim livremente na vida. Então a pessoa acredita nisso. Acredita, eu casei errado. Existem situações que até nos levam a pensar isso. A pessoa tem uma vida na igreja, quem sabe, de repente sai e encontra qualquer uma pessoa aí e casa sabendo que não era a melhor escolha, mas casou. E agora se condena. Diz para si mesmo: eu casei errado, vou viver errado o resto da vida, Deus não está comigo. Mas olha o que eu vou lhe dizer: isso não é verdade. Eu não tenho dúvida de que isso vai trazer aqui um alívio para muita